Eu sou o Martin, eu vim pela Liga Vegetariana da São Camilo, pela Lanveg, e hoje eu vou trazer o artigo que eu li e resumi, que é sobre dietas saudáveis de baixa pegada de nitrogênio. Os autores são o João Costa Leite, Sandra Caldeira, Bernard Watson, que eu não sei pronunciar, e John Walgast, também não sei pronunciar direito. Então, aqui com a introdução, eles trazem um pouco sobre o atual sistema de alimentação, né? Então, representado aqui como a vaquinha, os produtos de origem animal, a água e a terra, mas também como recursos, né, da terra, não só como uso de terra. Então, o atual sistema de alimentação, ele é focado, né, em produzir mais produtos de origem animal, e esse ciclo, ele não se completa. Então, a água, ela usa para a plantação, e a plantação, consequentemente, precisa de mais água. Esse ciclo, ele acontece aqui entre a água e a terra, mas todos esses recursos são direcionados para a produção de produtos de origem animal. E, em consequência disso, você tem um alto impacto no meio ambiente, dietas pobres em nutrientes, então não é todo mundo que consegue ter acesso à alimentação adequada, e isso acaba dando preferência, né, para alimentos mais refinados, que no final das contas são mais baratos, e consequência disso tem doenças crônicas não transmissíveis, e aumentando a insegurança alimentar e a fome no mundo também, né, porque esse ciclo ele não se completa, ele não é sustentável, até como a Simone acabou de colocar aqui. Então, os autores, eles trazem a questão da pegada do nitrogênio, né? Então, introduzindo o que é o nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico que é muito importante no crescimento das plantas, né? Além do nitrogênio, também tem o fósforo. E esse nitrogênio, ele tem um ciclo natural da Terra que ele funciona e que ele é equilibrado por natureza, então a vida funciona de uma forma equilibrada e abundante. Quando a gente começa a colocar nitrogênio aplicado em solo, quando o humano entra, né, com a industrialização da alimentação e tal, e começa a colocar mais nitrogênio no solo, para aumentar a quantidade de produtos de origem animal, a gente tem um desequilíbrio nesse nitrogênio. E o estudo traz que a revisão traz, né, que estudos já dizem que o planeta chegou no seu limite em relação a esse ciclo de nitrogênio. Então, a partir de agora, a gente só vai aumentar a acidificação do solo, piorar a qualidade da água, piorar a qualidade do ar e aumentar as mudanças climáticas. Essa concentração grande de nitrogênio que é aplicada de forma forçada, né, pelo humano, ela também se perde pela volatização, né, pelo ar, e pela lixiviação, que é um termo que eu não conhecia, fui investigar o que era, mas é quando o solo ele perde a capacidade de manter e absorver nutrientes. Então, conforme você vai plantando e replantando em cima dessa terra, ela vai ficando cada vez mais arenosa e com menos vida. Então, quando a chuva cai, por exemplo, os nutrientes eles vão embora junto com a água e com o ciclo. Então, os solos, mesmo que a gente fique colocando mais nitrogênio em cima dele, ele vai se perdendo naturalmente, porque esse equilíbrio ele já não tá mais equilibrado, né, no caso. Então, o estudo traz que o jeito mais eficiente, né, de reverter essa situação é reduzir os recursos de origem animal, e aí, em consequência disso, a gente tem um equilíbrio nesse balanço de nitrogênio, do ciclo de nitrogênio, e aí o estudo ele traz o nitrogênio, o ciclo do nitrogênio, como marcador de pegada sustentável. Então, se um produto ele usa mais nitrogênio, consequentemente ele vai ter mais impacto ambiental, né? Então, reduzindo os recursos de origem animal, você tem um equilíbrio melhor desse marcador, e aí você vai gastar menos água, produzir menos gases de efeito estufa, usar menos terra,
e com isso equilibrar melhor as coisas e proporcionar mais abundância de alimentos, né? Então aqui a revisão também trouxe estudos do quanto precisa de nitrogênio para 1 quilo de produto, então para 1 quilo de carne vermelha de 50 a 100 gramas de nitrogênio por quilo, e para um produto de origem vegetal é de 1 a 10 gramas de nitrogênio por quilo de produto, é uma diferença bem grande. Aqui desculpa, não falei, a pegada de nitrogênio é o quanto custa do começo do processo até o final da cascata de produção de um alimento. Então, esses valores são em relação a desde de plantar a soja para a vaca comer até chegar no consumidor final. O estudo traz também, né, dentro da introdução, que se as dietas são democráticas, né, a diferença entre populações em relação a questões socioeconômicas e socioculturais. Então, quando você tem a privação de recursos de origem animal, é provável que você tenha um risco de inadequação nutricional em países de baixa renda. Por quê, né? Eles pegaram as populações e viram que a população de baixa renda ela tem pouco acesso à diversidade de alimento, por N motivos, seja por questões financeiras, por questões demográficas, né, da onde essa pessoa vive. E eles colocaram uma diferenciação que eu achei bem bacana. Eu não coloquei os números aqui porque ele não fala o número sobre vegetarianos por escolha, mas ele coloca o valor que no mundo tem 1,5 bilhão de pessoas que são vegetarianos por necessidade e não por escolha, que é esse público de baixa renda que, quando consegue acesso à carne, ele come até para manter a nutrição, porque em vários lugares não chega, né, alimentos diversos para compor uma nutrição balanceada. Porém, o estudo, ele analisou estudos, né, a revisão analisou estudos com a população que é vegetarianos por escolha, que é a população de alta renda, que evita comer carne por escolha, e que normalmente os que não são vegetarianos têm um consumo de proteína acima do recomendado, né, que são a classe média e países, classe média alta e países com alta renda. Então, os estudos, eles são analisados em cima desse público, que pode ter uma limitação em relação à representatividade da população, né? Então, os métodos da revisão, uma revisão narrativa de literatura, e foi separado em 2 assuntos principais. Primeiro, eles pesquisaram sobre o impacto da dieta vegetariana na saúde, e depois, ou ao mesmo tempo, diretrizes alimentares em relação a posições da comunidade científica, diretrizes de instituições oficiais, diretrizes da FAO e Comissão da Europa de Promoção em Saúde e Conhecimento da Prevenção da Doença. Em relação ao impacto da dieta vegetariana na saúde, o método de inclusão, né, consequentemente o de exclusão é os que não estão aqui, mas é meta-análise de estudos de coorte e meta-análise de estudos clínicos randomizados. Os outros não foram incluídos. Então, eles trazem uma limitação também, que os estudos eles são feitos só na língua inglesa e dados online. Então, tudo que é físico ou fora da língua inglesa não foi incluído nesse trabalho. Então, aqui seguindo métodos e resultados, né, no artigo ele continua como métodos, mas eu coloquei aqui também como resultados, que ele vai discorrendo sobre o assunto. Nas definições sobre vegetarianismo e seu impacto na saúde, eles encontraram 13 meta-análises, né, com estudos, com revisões de 6 estudos de coorte e 7 de estudos clínicos randomizados, e identificaram, né, que em comparação ao onívoro, os vegetarianos têm menos propensão a desenvolver doenças cardíacas isquêmicas, menos propensão a desenvolver diabetes, índice total de câncer. O risco de fratura eu vou falar depois, mas em relação ao quadro clínico, viram que tem uma melhora no peso corporal, uma melhora na pressão sanguínea, uma melhora no perfil lipídico e no controle glicêmico. Uma nota minha, só que a melhora no quadro clínico em relação ao peso corporal pode ser um pouco questionável, né? Se isso é bom, individualmente pode ser ruim ou bom, né? E eles também trazem que em veganos o risco de fratura
é maior, de acordo com as meta-análises que eles avaliaram. E eles também trazem aqui como limitação, né, do estudo, que as meta-análises são feitas com poucos estudos e precisam de ajuste em relação a peso, como eu falei, consumo de álcool, exercício físico, tabagismo e diferentes definições sobre vegetariano. Então, o estudo, a revisão traz que tem muito estudo com definições diferentes, né? Como a gente já comentou aqui sobre flexitariano, semiflexitariano, pesco-vegetariano, e isso dificulta a análise do todo. Então, foi uma limitação que eles trouxeram também. Em relação aos riscos identificados, né, para quem se torna vegetariano, tem a inadequação de vitamina B12, zinco, ferro e iodo. E eles trazem também que a dieta plant-based, com alto consumo de suco de frutas, grãos refinados, doces, sobremesas, bebidas açucaradas, aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Então, nesse parágrafo, eles sugerem que qualquer dieta bem balanceada é saudável, sendo vegetariana ou não. Aí a outra parte do estudo que é sobre as guidelines, né, que é sobre guias alimentares dos países e da posição científica. Na União Europeia, todos os membros possuem guia alimentar, que aqui está com a sigla Food-Based Dietary Guidelines, e 5 desses membros, né, 5 países, falam que a dieta vegetariana bem planejada podem ser nutricionalmente adequada. A Academia de Nutrição Dietética do Canadá e a Associação Britânica Dietética enfatizam que dietas vegetarianas bem planejadas são apropriadas em todos os estágios de vida. A Sociedade Alemã de Nutrição não recomenda dieta vegana para mulheres grávidas, crianças e adolescentes, que eu acho que acrescenta um pouco do que a gente já viu hoje, né? Então, aqui um pouco mais resumido. A Sociedade Europeia de Pediatria diz que dietas veganas na amamentação somente com supervisão apropriada, também do que a gente conversou, com supervisão adequada. Sociedade Italiana de Nutrição Humana diz que organizações governamentais devem promover mais educação alimentar para o público vegetariano. Também do que a gente conversou, que os países, né, as instituições devem estimular essa educação para que as pessoas fiquem num ambiente menos sombrio, né, em relação a esse tema. Os países em que foi identificado guia alimentar especificamente para vegetariano foram a Austrália, os Estados Unidos, países nórdicos, Holanda e Portugal, que tem um guia alimentar especialmente para vegetarianos, lembrando que estudos de língua portuguesa ou de outras línguas não foram incluídos aqui, né, que talvez aumentaria esse número de países. Dentro desses documentos, eles apresentaram algumas considerações de possíveis inadequações, né, do ômega 3, do cálcio, ferro, zinco, selênio, vitamina B12 e vitamina D. Porém, é importante salientar que possíveis inadequações não são limitadas ao público vegetariano. Mais uma vez, no artigo eles falam várias vezes sobre isso, que essas inadequações não são limitadas ao público vegetariano. Então, aqui um resumo, né, do que se tem nessas guidelines, é que a proteína se atinge a recomendação, mas é necessário ter cuidado com a digestibilidade e biodisponibilidade de aminoácidos. Então, na digestibilidade tem a questão técnica, né, de remolho, etc., e a biodisponibilidade de aminoácidos, a variedade de fontes, né, de proteína. Em relação ao ômega 3, as concentrações são reduzidas na população vegetariana, mas vegetarianos podem melhorar esse perfil, né, consumindo fontes de alfa-linoleico e linoleico com moderação. E populações com necessidades consumir alimentos fortificados ou suplementos, que são as gestantes, idosos ou pessoas com comorbidades e necessidades especiais. Vitamina B12 não atinge as recomendações. Os veganos têm que ter uma atenção maior ainda por não consumir nada, e é necessário consumir alimentos fortificados ou suplementar, atentar-se ao limite de absorção, que é o consumo fracionado, que eu não sei se foi a Flávia que falou, não lembro qual dos dois artigos, mas que tem, né, um limite de absorção por período. Então,
as guidelines, elas incentivam que o consumo seja fracionado de fontes de vitamina B12. Em relação à vitamina D, a deficiência afeta não vegetarianos e vegetarianos, como a gente diz aqui. O principal motivo é a baixa exposição ao sol e considerar a suplementação quando necessário, principalmente em indivíduos que não têm essa exposição e em populações com necessidades maiores. Em relação ao cálcio, para quem não é vegano, né, ou vegetariano estrito, aqui no trabalho só comentando, eles tratam vegano como vegetariano estrito, né, é a mesma questão. Produtos lácteos ajudam a manter bons níveis de cálcio. Veganos devem optar por fontes de alimentos fortificados. E a orientação portuguesa, né, no Guia Alimentar Português, fala que o excesso de sal pode aumentar a excreção do cálcio pela urina. Em relação ao iodo, a inclusão do iodo no sal é uma boa estratégia. Cuidado no uso de sal não iodado, porque as frutas, verduras e legumes têm baixo iodo, né? São concentrações baixas. E também eles colocam um comentário sobre sais gourmetizados que não são iodados, que não é uma estratégia muito interessante. E a Sociedade de Nutrição da Alemanha sugere a suplementação na época de amamentação, de iodo. Em relação ao ferro, a variação de biodisponibilidade em vegetarianos e onívoros, ela é muito grande, né? Os estudos são meio inconclusivos, mas o que se sabe é que ferro M é melhor absorvido e o consumo de fontes de vitamina C e remolho dos grãos integrais ajuda a essa absorção. Em relação ao selênio, o consumo é menor, porém concentrações plasmáticas atingem a recomendação. Aqui está a aringem, mas atingem a recomendação. Produtos lácteos e ovos possuem boa disponibilidade de selênio. E algumas instituições orientam o consumo de Brazil Nuts, que seria a castanha do Pará, como fonte aí de selênio diária para vegetarianos e não vegetarianos. Em relação ao zinco, são menores no público vegetarianos, e fitatos atrapalham a absorção de fontes vegetais. Então, as instituições salientam aqui que o remolho também é um fator importante para ajudar essa absorção de zinco, e alimentos integrais possuem maior quantidade desse micronutriente. Eles trazem também as substâncias não nutritivas, né, que seriam os fitoquímicos, que eles podem ser benéficos e também podem atrapalhar, e que é importante ter técnica de preparo para reduzir os efeitos adversos, que é o remolho na maioria das vezes, né. Então, a revisão traz que, portanto, de acordo com as orientações, adotar dietas com baixa pegada de nitrogênio, em particular vegetarianos e veganos, é nutricionalmente adequada, mas precisa de atenção. Aqui, por que ele fala em particular vegetarianos e veganos? Porque na revisão eles também têm uma passagem que dietas mediterrâneas e nórdicas também são dietas com baixa pegada de nitrogênio. E aí, eles trazem como facilitar a adoção de dietas com baixa pegada de nitrogênio, né? Como fazer isso ir para a população. Então, principalmente, trabalhar os guias alimentares com questões de sustentabilidade, meio ambiente e o quanto isso influencia na saúde das pessoas também. Sempre entendendo o contexto onde esse guia alimentar ele se aplica, né? Então, as questões socioculturais e socioeconômicas são muito importantes, e a revisão traz isso, que não adianta você trazer um guia alimentar da Europa para a América Latina, por exemplo, para países estrangeiros que eles colocam. E aqui eles fazem um esqueminha, né? Esse esquema é da revisão, e que coloca, se você trazer o guia alimentar com questões de sustentabilidade junto à saúde, você tem melhora no consumo de alimentos, então as pessoas vão consumir com mais consciência, e você pressiona políticas governamentais a se mexerem para fazer algo a respeito. Então, políticas governamentais seria
em relação a incentivo de agricultores para incentivar o consumo de produtos de origem vegetal e reduzir o incentivo a produtos de origem animal. Por exemplo, redução de tributos, né, para incentivar que esses agricultores eles produzam mais produtos de origem vegetal. Essas políticas, elas teriam uma influência direta, né, no consumo de alimento, mas ela também tem uma influência indireta no consumo de alimento institucional, na distribuição de comida e na produção, né, de comida. Então, você reduzindo os produtos de origem animal, você tem um efeito em cascata em quase todos os setores relacionados à alimentação. Dentro da alimentação, o que está representado aqui pelas setinhas verdes inteiras, seria as próprias pessoas identificando os benefícios da redução de produtos de origem animal e falando uma para outra, né? Que eles colocam na revisão como influência de par, né? Que é você buscar o seu par dentro da sua classe social ou dentro de onde você se identifica e falar para essa pessoa que você está fazendo alguma coisa, essa pessoa acreditar e fazer isso também. Então tem essa influência aqui que gira dentro do consumo e que tem uma influência indireta também no consumo institucional, na distribuição e na produção. Com essas influências indiretas, né, na alimentação industrial, institucional, na distribuição de alimentos e na produção, a gente tem uma influência no consumo também. Então, é um efeito em cascata e que assim que a revisão sugere que seja o método de facilitar a adoção de dietas com baixa pegada de nitrogênio. Então, principalmente é trazer a questão de sustentabilidade junto à saúde nos guias alimentares. Então, a conclusão da revisão é que é urgente a inclusão de sustentabilidade e meio ambiente em guias alimentares, a orientação para a redução do consumo de proteína provinda de animais para remediar o ciclo de nitrogênio. Então, para as populações que exageram, né, que tem dietas hiperproteicas, que é o caso da maioria dos indivíduos com alta renda, orientar para que o consumo dessa proteína, principalmente provinda de animal, seja diminuída. Mesmo em dietas mais restritivas de baixa pegada de nitrogênio, pode ser compatível com a saúde. Então, mesmo em dietas veganas, né, de baixa pegada de nitrogênio, ela pode ser compatível com a saúde dentro da conclusão que eles trouxeram. Outro ponto é que qualquer dieta bem balanceada pode ser saudável a relação baixa pegada de nitrogênio com a saúde não procede. Então, não é porque você é vegetariano que você é saudável. Então, isso é o que eles trazem bastante, né? Que você pode ter uma alimentação vegetariana baseada em refinados, em bebidas açucaradas, e que isso não está diretamente relacionado com saúde. Sim, está relacionado com uma baixa pegada de nitrogênio, e isso é bom para a sustentabilidade do meio ambiente, mas talvez não esteja adequado à sua saúde. Outro ponto é importante a adaptação de guias alimentares para cada contexto que se aplica. Então, o que eu já comentei aqui, que não adianta você trazer um contexto de um país com alta renda para um país de baixa renda, e esse contexto eles têm que ser delicadamente trabalhado, que como o nosso guia alimentar aqui trabalha, o novo guia traz isso muito bem, assim, pelo meu ponto de vista. E última questão, junto com as diversas preferências individuais, os guidelines devem se atentar às dietas de baixa pegada de nitrogênio. Aqui eles trazem que, dentro dos guias alimentares, fala-se bastante sobre preferências individuais e religiosas, mas não fala sobre o impacto da sua alimentação no planeta. Então, é trazer, né, nos guias alimentares e guidelines que a sua alimentação também tem um impacto no meio ambiente, né? Que a sua alimentação, como algumas outras pessoas falam, não na revisão, é um ato político. Então é isso. Obrigado.
foi mais ou menos isso. Palmas, Martim! Parabéns! Legal? Obrigado. Muito bem. Muito didático, tá? Eu acho que esse trabalho, né, um trabalho, como você vê, né, um trabalho multidisciplinar, né? E já vê a questão, né, digamos, da nutrição, da medicina, por outro lado, a questão ecológica, a questão econômica, né? Está na linha, né, da proposta feita o ano passado pela comissão de especialistas da revista Lancet, da dieta planetária, né? A dieta planetária é um conceito que quando a gente colocou aqui no grupo, todo mundo falou, não sabia que existia dieta planetária. Não, até, na verdade, ele é um conceito super fundamentado, onde vê justamente essas relações, né? E concluem que baseada em ecologia, antropologia, medicina, nutrição, fisiologia, etc., se estableció uma dieta planetaria que en esencia, na verdade, é uma dieta, não é nem flexi-vegetariana, é uma dieta onde te sugerem comer a partir de aqui para baixo, né, de produtos animais, né, o sea, fortemente, predominantemente vegetariana, né? Não é vegana, né, mas é predominantemente vegetariana e saudável, né. Então, o que achou, Martim? Eu te pergunto, o que te impactou mais? Qual foi de novo? O que ficou no teu chip agora? O que eu gostei muito, que eu não conhecia muito bem, era a questão do ciclo de nitrogênio, do impacto disso no meio ambiente e como a gente consegue trazer um marcador de sustentabilidade para a alimentação, né? E como que isso pode influenciar, como a nossa alimentação pode influenciar tanto. Eu, por ser vegetariano, já pesquisei a respeito, mas eu achei que a revisão trouxe de uma forma muito didática, que a gente pode trazer um marcador só, por exemplo, o ciclo de nitrogênio, para avaliar se uma dieta ela é mais sustentável do que a outra. Então, eu acho que o que mais fica aqui é que a redução de produtos de origem animal é o mais importante para tudo. Isso tem impacto na nossa vida e tem impacto na sociedade de uma forma geral. Então, eu achei muito uma revisão que resume muita coisa boa, assim, dentro de um tema que eu gosto.